Glória a Deus. A paz e a graça, meus amados, de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Glórias a Deus. Trouxe aqui, amados, mais um estudo para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhei um estudo passado que falou sobre a separação do amigo. E hoje eu quero estar compartilhando este estudo que fala: o amigo vence a morte. Amém? O estudo 6. O amigo vence a morte. Glórias a Deus. Amados, por que eu estou compartilhando estas séries de estudos bíblicos? É para a glória de Deus, amados. Eu achei interessante, orei a Deus, pedindo sabedoria e entendimento para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu estou compartilhando essa série de estudos bíblicos, não para a glória do homem, não para a glória do ser humano, mas sim para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. É só para nós adquirir conhecimentos através das Escrituras Sagradas. Amém? Estudo 6 fala sobre o amigo vence a morte. Quem foi ou qual foi o amigo que venceu a morte? E agora, neste estudo, nós iremos descobrir as maravilhas que Deus tem estabelecidas para cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Antes de estar compartilhando o estudo bíblico, eu quero estar lendo, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, este forte e belo assunto que diz: existem muitas coisas que causam curiosidade a cada um de nós. Entre estas, o mistério sobre a morte. E o que mais desperta interesse nas pessoas? Ninguém consegue aceitar a morte, porque nós não fomos criados para morrer. É verdade, amados. Olha que maravilha. Ninguém consegue aceitar a morte, porque nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para morrer. A morte é algo estranho para nós. Para saber sobre a morte, precisamos entender a origem da vida. Muitos creem que a vida surgiu como resultado de um processo evolutivo que durou bilhões de anos até surgir o ser humano. Mas esta não é a realidade. Deus criou o homem e todas as coisas que existem. No estudo de hoje, veremos como Deus criou o homem e qual é a esperança para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Amados, nós não fomos feitos para morrer. A Bíblia própria nos garante e nos prova que nós não fomos feitos para morrer, mas por consequência do pecado, por consequência da desobediência de Adão e Eva, não colocando a responsabilidade, não colocando neles o motivo de desobediência, mas sim porque a Bíblia nos diz que nós não fomos feitos para morrer, mas por consequências do pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva, se originou a morte. Ou seja, nós temos também que ter que morrer, porque nós desobedecemos, nós negligenciamos a palavra de Deus. Por isso que todo aquele que vive vai ter que passar pela morte, porque o salário do pecado, amados, é a morte. O salário do pecado, ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse estudo é maravilhoso, amados. É para a glória, é para a honra de Deus. Glórias a Deus. Aqui não tem placa de igreja, amados. Aqui não tem placa de igreja. Aqui não tem igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, igreja E, igreja F. Não tem, amados. Aqui não tem placa de igreja. Aqui tem o único Jesus que vive e reina para todos sempre. É esse Jesus que te capacita. É Jesus que te liberta. É Jesus que cuida de você. É Jesus que abre caminhos onde você acha que não tem caminhos para poder você seguir. É o nosso Deus. Ele é o único verdadeiro. Não há outro nome. Não há outro Deus, amados, em cima no céu e nem aqui na terra e nem debaixo da terra. O único Deus que deve ser adorado é Deus unicamente, Jesus Cristo de Nazaré e o Espírito Santo. Glórias a Deus. Aqui a nossa placa de igreja é Jesus, amados. É Jesus.
A placa da igreja é Jesus, porque a igreja não vai te levar para o céu. A igreja não vai te levar para o reino celestial. Quem te conduz ao reino celestial é Jesus. Esse sim pode te dar salvação. Esse pode mudar a história da sua vida. Jesus pode purificar você. Jesus pode perdoar os teus pecados. Você crê? Você crê, amados? Então receba o perdão em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Confessa o seu ato a Jesus. Ele vai te perdoar. Jesus, ele vai te perdoar. Jesus, ele é o único, amados, que deve ser adorado, que deve ser exaltado para todos sempre. Amém? E dando continuidade aqui no estudo bíblico, nos diz aqui no pensamento do dia, Jesus Cristo, depois o manto real, sua régia coroa, e revestiu sua divindade com a humanidade, a fim de tornar-se um substituto e penhor pelo gênero humano, para que, morrendo em forma humana, por sua morte, pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte. Ele não poderia ter feito isso como Deus, mas, tornando-se como o homem, Cristo podia morrer. Pela morte venceu a morte. A morte de Cristo levou à morte aquele que tinha o poder da morte, e abriu as portas da sepultura para todos os que o recebem como seu Salvador pessoal. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou, amados. Jesus está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você para a glória de Deus. Amados, deixa eu falar para você, meu querido, neste momento. É para você mesmo que eu quero falar. Amados, Jesus não veio pregar placa de igreja. Jesus não veio pregar um evangelho de riquezas terrenas. Jesus não veio pregar um evangelho de prosperidades terrenas. Jesus, ele veio pregar e mostrar o reino celestial. Jesus, ele veio curar. Jesus, ele veio libertar. Jesus veio dar vida. Jesus veio perdoar pecados. Jesus foi batizado para a remissão de pecados, mas ele não tinha pecado, mas ele deixou exemplo. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Jesus expulsou vários demônios que estavam sendo manifestados. Jesus repreendeu os ventos. Jesus permitiu que Pedro caminhasse sobre as águas. Jesus fez muitos milagres, amados. Jesus transformou água em vinho. Jesus multiplicou pães e peixes várias vezes. Jesus perdoou uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Amados, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nosso Jesus, o verdadeiro Senhor e Salvador. Esse Jesus é maravilhoso. Ele quem nos leva para Deus. Ele quem nos conduz à vida eterna, amados. Nós somos falhos, somos pecadores. Não somos nem dignos de ser chamados filho de Deus. Mas ele, Jesus, nos diz que ele retirou o teu manto real. Retirou a sua coroa de glória, a sua coroa de majestade. Deixou de estar sendo servido por milhares e milhares de anjos para vir a este mundo, amados. Passar pelo sofrimento que ele passou. Morreu e ressuscitou para nos dar vida. Jesus veio pregar o amor. Muitas das vezes nós pregamos o amor que nós não estamos vivendo. Muitas das vezes nós falamos da boca para fora, mas não estamos vivendo verdadeiramente dentro de nós o amor de Cristo. Nós vemos muitas pessoas perecerem, amados, aí nas ruas. E muitas das vezes nós glorificamos, exaltamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não vivemos verdadeiramente o amor de Jesus Cristo. A própria palavra nos diz, amados, este povo honra-me com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. É bíblico, é a palavra. Nós não temos que questionar o que está escrito ou o que não está escrito. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Quem sou eu, amados? Quem é você para mudar o que está escrito na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela não pode em momento algum ser adulterada. A palavra de Deus, ela
não pode em momento algum, amado, você não está entendendo. A palavra de Deus, ela não pode em momento algum ser adulterada. Mas infelizmente, amados, muitas pessoas estão adulterando a palavra de Deus. Muitas pessoas estão pregando o evangelho que não está na palavra de Deus. É necessário, amados, nós falarmos a verdade. Eu não estou aqui criticando nem julgando. João Batista, amados, ele foi decapitado porque ele pregava a verdade. Jesus, ele foi crucificado porque ele pregava a verdade, amados. Amados, você não está entendendo, meu querido. Aleluias, glória a Deus. Jesus foi crucificado porque ele pregava a verdade. Jesus, amados, tinha que passar por aqueles sofrimentos, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim para nos dar vida. E muitas das vezes nós negamos a Jesus, não pregando a palavra correta, não pregando realmente o que está escrito na palavra de Deus, amados. A palavra de Deus, ela corrige, ela disciplina, ela educa, ela repreende. É a palavra de Deus. Nós não devemos mudar o que está escrito na palavra de Deus. Eu vou só seguir o livro de Gênesis, porque este livro é bom, este livro é maravilhoso. Mas eu não vou seguir o livro de Êxodo, porque fala de leis que têm que ser cumpridas. Amado, não é desta forma que Deus trabalha. Não é desta forma que Deus trabalha. O evangelho, ele tem que ser pregado. O evangelho tem que ser anunciado. As pessoas querendo ou não, achando bom ou não, Satanás se manifestando ou não, não deixe de pregar o evangelho. Pregue com autoridade, amados. Não julgue, mas pregue o evangelho que está aqui. O evangelho verdadeiro que está na palavra, a Bíblia Sagrada de Deus. Glórias a Deus, amados. Não tenha medo, amados, daquele que pode matar o teu corpo. Não tenha medo daquele que pode te dar um tiro ou te dar uma facada. Não tenha medo daquele que pode botar o carro por cima de você, amados. Mas tenha medo, tema aquele que não só pode matar o corpo, mas também destrói a alma. Tema a Jesus. Temer a Deus, amados. Ele sim pode destruir o nosso corpo e também destruir a nossa alma. O nosso Deus é maravilhoso. Não é para nós ter medo de Deus, mas é para ter respeito, para ter reverência. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, amém? Glórias a Deus, amados. E continuando a série de estudos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos ver, são 7 questionários, são 7 textozinhos bíblicos que eu quero estar compartilhando para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Do que o homem foi criado, amados? Como surgiu o ser humano? Será que o ser humano realmente veio através de uma explosão? Será que o homem veio através da evolução dos animais? Assim como é pregado aí fora? Amados, essa teoria ela já foi quebrada. Nós não somos descendentes de animais. Nós não somos descendentes de macaco. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Foi Ele que nos formou. E nós iremos ver na palavra de Deus que foi Ele quem nos formou. Gênesis capítulo 2, versículo 7, que nos diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Olha a palavra, amados. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quem foi que formou o ser humano? Foi Deus. Então o homem, olha, amados, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, nós não somos descendentes de macaco. Nós não surgimos de uma explosão. Se você pegar, amados, faz um teste, amados. É só um exemplo. Se você pegar uma dinamite, se você pegar uma bomba, amados, que ela faz uma ótima e grande explosão, coloca no seu quarto e vê se vai juntar ou se vai espalhar. É lógico que vai fazer um estrago, amados. Ou seja, não tem comparação de nós, seres humanos, surgir de uma explosão, porque a explosão ela destrói, amados. Para pensar, raciocina na palavra de Deus. A palavra de Deus está falando que Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus não está falando que o homem surgiu de uma explosão. O mundo não foi feito de uma explosão. O mundo foi feito mediante a palavra de Deus. Deus falou e veio à existência, amados. Não foi de uma explosão.
Glórias a Deus, amados. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda pergunta: para onde vai a pessoa quando morre? Nós estamos estudando sobre a morte. O estudo é sobre a morte. Vencendo a morte, o amigo vence a morte. Ou seja, o amigo venceu a morte. Para onde vai a pessoa quando morre? Muitas pessoas dizem que vai diretamente para o céu. Outras dizem que vai diretamente para o inferno. O que a Bíblia Sagrada nos responde, nós iremos ver em Eclesiastes capítulo 12, de versículo 7. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 nos diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Olha, e o pó volte à terra. O pó, o nosso corpo, a matéria, volta para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito, o nosso fôlego de vida volta para Deus. Mas não é que esse fôlego de vida vai estar lá caminhando, amados. Não é desta forma que a Bíblia está nos ensinando. Porque a Bíblia fala de duas ressurreições. Uma para a vida e uma para a morte. Se não haver ressurreição, amados, então para que pregar o evangelho? Pare, raciocine, reflita, peça orientação a Deus e vá meditar na palavra. Amém? Glórias a Deus. Terceira pergunta: o que acontece com a alma? Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Nós iremos lá para Ezequiel, capítulo 18, de versículo 4. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 nos diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha, a Bíblia está nos falando em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que todas as almas é de Deus, não é de Satanás. As almas não são de Satanás. Nós não somos de Satanás. Todas as almas são de Deus. Ou seja, a Bíblia nos diz que nós não fomos feitos para morrer. Nós não somos de Satanás. A Bíblia está nos falando: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Para a glória de Deus, amados. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que os mortos sabem? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Vamos lá voltando. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Muitas pessoas falam que os mortos estão passeando, outros morreram fora do tempo e estão vagando. Nós iremos descobrir na palavra de Deus, amados. Olha, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que nos diz. 9, versículo 5, olha. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amados, a Bíblia nos diz que, porque os vivos, nós sabemos que iremos morrer, mas os mortos, eles não sabem coisa nenhuma. Tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A memória deles já no esquecimento, porque eles estão mortos, eles estão dormindo, eles estão passando por um período de sono, aguardando a volta do Messias, aguardando a segunda volta de Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia já está nos falando que os mortos não sabem de nada. Ou seja, a Bíblia já está nos falando em Eclesiastes capítulo 9, de versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O versículo 6 nos diz: amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amado, cessou-se o fôlego de vida. O fôlego de vida, o espírito voltou para Deus. E o corpo voltou para o pó. Mas não é que o corpo voltou para o pó e o fôlego de vida voltou para Deus, que ele vai ficar lá, amados, passeando. Não, amados, não é desta forma que a Bíblia não está nos falando. O amor, o ódio, a inveja, tudo aquilo, olha, pereceu para eles, ficou para trás. Glória a Deus. Que duas ressurreições ocorrerão no fim? Quais são as duas ressurreições
que ocorrerão no fim. Nós iremos lá para João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Glória a Deus. João capítulo 5, versículo 28 e 29 nos diz: Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. A Bíblia está falando de duas ressurreições, uma para a vida e uma para a morte. A Bíblia não está falando de 3 ressurreições, de 4 ou de 5 ressurreições, ou de nenhuma ressurreição. A Bíblia está falando de 2 ressurreições. Por quê, amados? Se não for haver ressurreição, e para que nós pregar o Evangelho? Nós temos que estar alicerçados. Nós iremos partir um dia para a sepultura, iremos. Mas iremos na garantia, na certeza que um dia Jesus voltará. E todos nós iremos ressuscitar. Uns para a vida e outros para a morte. Assim como diz a palavra de Deus em João capítulo 5, versículo 28 ao 29. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. 2 ressurreições. Ressurreição da vida e ressurreição do juízo. Você que tem que fazer parte de qualquer uma dessas. Mas fazer parte da ressurreição da vida e não na ressurreição do juízo. Ou seja, vamos seguir a Jesus. Amém? Glória a Deus. 6ª pergunta: quem vai ressuscitar na primeira ressurreição? Quais são as pessoas que irão ressuscitar na primeira ressurreição? Nós iremos lá para 1 Tessalonicenses, de capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Glória a Deus. 4, verso 16. Porquanto o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a Bíblia está falando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, você que morreu em Cristo, irá ressuscitar primeiro. Olha o que diz a Bíblia. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu não estou aqui falando por conta própria, mas o que está na palavra. É a palavra de Deus que está falando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Glórias a Deus. 7ª e última pergunta: qual a certeza daquele que crê em Cristo? João capítulo 11, versículo 25. Nós iremos para João capítulo 11, versículo 25. Amados, é maravilhoso poder passear na Bíblia. João capítulo 11, versículo 25 nos diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a palavra, amados, chave, a palavra final. João capítulo 11, versículo 25. Ainda que morra, viverá. É esta certeza que nós temos que ter. Jesus, ele foi ressuscitar Lázaro. Lázaro morto. Após 4 dias, Jesus ressuscitou Lázaro. As pessoas ali, as irmãs de Lázaro, as pessoas sabiam que Lázaro iriam ressuscitar na manhã da ressurreição. Mas Jesus, ele foi lá, amados, fazer o que para o homem era impossível, mas para Deus é tudo possível. E Jesus foi lá, chamou Lázaro para fora. E Lázaro saiu do túmulo. Jesus não falou: Lázaro, desce do céu, porque pela crença de muitos, Lázaro estava no céu. Mas como pode Lázaro estar no céu, na glória com Deus, e descer para a terra, para depois ter que passar novamente pela morte? Não tem lógica, meus amados. Ou seja, Jesus chamou Lázaro para fora. Jesus não falou: Lázaro, desce do céu. Como, por exemplo, os 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. Um se arrependeu,
Outro não se arrependeu. Aquele que se arrependeu, Jesus disse: hoje mesmo eu te digo que você estará comigo no paraíso. Jesus estava afirmando naquele dia, naquele momento, que ele iria estar com Jesus no paraíso. Só que Jesus não garantiu para ele que seria de imediato, que seria naquele momento. Por quê, amados? Eu quero que você entenda, em nome de Jesus. Jesus, quando foi crucificado, Jesus passou um período de 3 dias na sepultura. E a Bíblia diz que no 3º dia ele ressuscitou, amém? E depois da ressurreição de Jesus, Jesus ainda passa 40 dias pregando o evangelho. Ou seja, não tem possibilidade daquele homem que foi perdoado por Jesus subir primeiramente para o céu antes que Jesus, antes que o Filho de Deus. Porque a Bíblia descreve em Atos capítulo 1, o versículo, Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, diz que Jesus ele foi elevado às alturas. Foi unicamente Jesus. Não foi milhões, não foi milhares com ele, foi ele só. Jesus garantiu para eles a salvação. Jesus ele veio pregar a salvação. Jesus ele veio mostrar o caminho do reino celestial. E é essa certeza, e é essa confiança que nós temos que ter. Você confia nas maravilhosas promessas de Jesus? Você crê em Cristo, mesmo que morra um dia, você irá ter a vida eterna? Você crê, amados? Amém. Glórias a Deus. Essa certeza, essa convicção que nós temos que ter. A certeza que nós iremos morar lá no céu. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, porque não nos compete. Mas unicamente só pertence a Deus. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós temos a oportunidade na mão para poder pregar, para poder evangelizar. Amados, eu vou falar para você que conhece o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar porque a Bíblia diz que é Deus que fala ao meu coração. Amados, vá para a rua, vai para o campo, vai pregar o evangelho de Jesus Cristo nas ruas. Tem muitas pessoas que estão ali necessitando de ouvir a palavra de Deus. Vai pregar, amados. Vamos viver verdadeiramente o amor de Cristo. Nos unir, dar as mãos, pegar nas mãos uns dos outros e ajudar o nosso próximo. Não vamos honrar a Deus somente de lábios, somente da boca para fora. Assim como diz lá o profeta Isaías. Mas vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos ajudar o nosso semelhante. Quantas pessoas, quantos irmãos estão aí perecendo, amados? E você não vai lá visitar o seu próximo. Você não vai visitar o seu semelhante. Vai nas ruas. Vai ver, amados, nas ruas de perto. Quantas pessoas estão necessitando de ouvir o evangelho de Jesus Cristo através de você. Faça o bem, amados. Vai para o campo, vai para as ruas. Vamos pegar, segurar nas mãos um dos outros e pregar o evangelho. Aqui não tem placa de igreja, amados. Eu volto a falar. A placa de igreja não vai te levar para o céu. Quem te leva para o céu é Cristo Jesus. E você em obediência. Não é desobediência, mas em obediência. Glórias a Deus. Fiquem com esta palavra para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus.